Eu fiquei responsável de convidar o Reinaldo para a palestra. Falei primeiro com a Secretaria de Meio Ambiente, disseram que era para chamar o diretor do Departamento de Praças e Parques. Ele gentilmente aceitou o convite. Que bom, que bom. Vamos tentar sem o microfone? Sim. Boa tarde a todos. Reinaldo Piloto, sou engenheiro civil, trabalho no meio ambiente há muitos anos, 36 anos, e participei da execução de muitos parques e muitas praças da cidade. Não sou diretor mais, sou apenas assistente, porque eu já sou aposentado e retornei para fazer mais algumas obras, mais algumas coisas. Não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa. Quando vocês quiserem, por favor, interrompam, né, para não se tornar uma aula. Eu não sei dar aula, né? Meu pai acho que sabia dar aula, né? 70 e poucos anos dando aula. Mas um prazer de estar aqui novamente. Já estive lá na Sociedade Harmonia, né? Não sei se era o começo da sociedade de vocês. O momento que a gente tem 39 anos. 39 anos, então foi meio no começo. Né? E de encontrar aqui várias conhecidas, né? Da praia, da prefeitura, do bairro, do pão nosso de cada dia. Prazer. E do Concórdia, né, já falei, bem legal. Então, essa aqui é a última novidade da cidade. Fizemos uma maquete 3D para celebrar o começo da reserva hídrica do futuro. O último parque que o prefeito Rafael Greca inaugurou no finalzinho da gestão. E essa maquete vai servir principalmente para as crianças da cidade terem tridimensionalmente um contato com a nossa cidade. Ela está numa escala de 30 metros de norte a sul, que representa os nossos 30 quilômetros, 28 metros de lado a lado, de leste a oeste, e numa escala vertical 10 vezes maior. Porque se nós fizéssemos numa escala que nem a plana, a cidade ficaria muito xoxa, Então exageramos na escala vertical e estão marcados com escuro os principais rios da cidade, mostrando as bacias hidrográficas, para as crianças terem uma noção, e a população, todos que forem lá visitar, né, uma noção da nossa cidade. Então, do lado temos o rio Passaúna, com o lago do Passaúna, no meio o nosso rio Barigui, rio Belém, Ribeirão dos Padilhas, Atuba, Belém e o rio Iguaçu. E esse lago maior representa a reserva hídrica do futuro. Qual que é essa ideia? De, no momento de grande estiagem, a prefeitura possa colaborar com a Sanepar com um grande lago que vai ser formado ou vai ser unido por pequenos lagos ao lado do rio Iguaçu. Então isso foi uma ideia que surgiu numa grande estiagem há anos atrás e foi sendo consolidada, e agora nós conseguimos fazer o parque da reserva hídrica. Isso é para... Vamos ver
Não vai. Não, só Só o vermelhinho, para esse. mostrar Vamos lá. mais detalhes. Pode me pressionar. Então, isso, agora vamos mudar um pouquinho. Historiar por que nós conseguimos chegar naquela situação daquele parque. Então, Curitiba, vocês conhecem muito bem, por favor. Nós somos divididos administrativamente na prefeitura em 10 administrações regionais, 75 bairros, pode ir. Esse é um plano altimétrico, ipsometria, quer dizer, onde está mais escuro são as partes mais altas da cidade, e dá para entender agora aquele mapa lá, a maquete que nós fizemos, né? O mais claro é a parte mais baixa, por favor. Essas são as bacias hidrográficas, a do Passaúna, é aqui que aponta? Isso, Passaúna, pode tocar. O rio Barigui, passa no meio, nasce lá em Almirante Tamandaré e vai desaguar aqui no Rio Iguaçu, o outro. O rio Belém, que é o maior rio que nós temos na cidade, que nasce dentro da cidade, não o maior rio da cidade, né? Tem uma parte que ele é canalizado, faz favor. O rio Atuba, rio Bacaxiri, Atuba, e que se unem aqui, tem o Ribeirão dos Padilhas, outra bacia, e se unem, pode tocar, no Rio Iguaçu, que está aqui, ficou muito clarinho, ele está aqui. Então todos os rios nossos vêm de norte para sul, se unindo aqui no Rio Iguaçu, indo ao oeste, Cataratas do Iguaçu, e dali a pouco já estão lá na Argentina, no Rio da Prata e Buenos Aires. Então é sempre uma satisfação, né? Se a Sanepar não funcionar direito, cada vez que nós vamos no banheiro, nós damos uma descarga e vá a Buenos Aires, né? Então por isso que torcemos que a Sanepar funcione direitinho para a gente mandar água boa para eles, né? Por favor. Então, o nosso início da nossa colonização foi muito difícil, né? Pelo desnível que a gente tem. De 980 metros, 90 quilômetros em Paranaguá, mas 980 metros. Então, nós conhecemos aqui várias histórias, né? De vários antepassados nossos, dos carroções, das mulas, do não sei o quê, até o pé de bode, os botinhos, os fortinhos, até nós temos a estrada de ferro. A estrada de ferro significou um grande progresso para a nossa região, porque levar madeira daqui, os nossos pinheiros daqui para o litoral era muito difícil. A partir da hora que conseguiu-se colocar as nossas florestas em trem e levar para o exterior e fazer o grande desmatamento que foi, né? E o grande desenvolvimento que isso gerou, daí foi possível. Aqui um pouco da história. Curitiba, 1686, quem começou, o estado do Paraná, Zacarias de Góes, passou. Isso. É uma apresentação, ela é mais didática para as crianças, vocês já conhecem toda essa história. Bom, vocês são do paisagismo. Nós vivíamos numa paisagem natural, né? E daí veio a interferência do homem. Interferindo, rua, casa, fábrica, isso, aquilo. E agora nós tentamos devolver um pouco daquela paisagem natural, vocês também colaborando muito, né, para a população da cidade, por favor. Então aqui onde vai aparecer futuramente o passeio público, pode tocar, o nosso primeiro parque de 1886. Já um marco de parceria, a área foi doada do município. Recuperação ambiental. Era uma área, como diz a Gazeta do Povo daquela época,
uma área alagadiça, cheio de sapos, Era bom também, né? né? E várias situações. E ele, além de doar, parece que ainda entrou com um dinheirinho para a execução do passeio. Então era uma área alagadiça, ali o Rio Belém passando dentro, né? Pode tocar. E daí começou com uma arquitetura já bem importada, né? França, Inglaterra, Alemanha, já influenciando a nossa arquitetura, né? Com as pontes, os lagos, e foi um local de grande diversão da população. Foto de 1905, pode tocar. E quem era o dono das terras lá? Oi? Quem era o dono das terras? Fontana. Fontana. Nós temos na revista um artigo sobre Essa aqui já é uma foto mais recente, onde aparece que foi feito um muro já de pedra, ele existe até hoje lá no e depois, pode passar, aqui é a Pisato, né, na esquina, que o mapa, sempre vão aparecer os mapinhas, né? Aqui ainda aparece o saudoso Pasquale, que nós tivemos que modificar. Pode tocar o grande cinturão verde, e daí foi feito, aqui era onde era o Pasquale. A situação do restaurante sempre foi meio complicada, a partir de, vamos dizer assim, do desuso. Não foi nós que fechamos o Pasquale se fechou, na verdade, o restaurante, porque caiu em desuso. Caindo em desuso, começou a deteriorar, né? E ele cometeu uma coisa que não poderia ter cometido. Ele parou de pagar um aluguel baixíssimo para a prefeitura, por anos, até que foi tirado, daí foi reformado aquele espaço, e a gente viu que não tinha mais condições de manter um restaurante lá dentro, né? Então a gente preferiu deixar um grande espaço para as crianças, para o lazer aqui. No Natal é feito uma grande festa, vamos dizer assim, grandes apresentações. Então esse é o novo desenho dos jardins, sem perder nenhuma árvore, não tiramos nada, apenas tiramos o restaurante e fizemos mais área livre, por favor. Como é que as coisas acontecem, vamos dizer, para nós e a população tem o benefício, né? Por atitudes políticas, atitudes públicas, né? Água. Boas atitudes. Boas atitudes. Quer falar alto, né? Tem bastante. todas essas medidas. Tem bastante. Uau. Adiantou aqui. Aí. Então, em 1875 a prefeitura começou o plantio de árvores, em 86 foi feito o passeio público, em 1940 o plano Agache, o plano que, vamos dizer assim, definiu onde seria o centro politécnico, né? O centro cívico. Então foi um plano importante para a cidade. Depois, o plano diretor de 1966, comandado pela equipe do IMPUC, com auxílio de uma empresa de São Paulo. Daí foram definidas as estruturais, todo o zoneamento da cidade, né? Então, e a criação de parques, né? Faz favor. Parque da Barreirinha nós temos desde 1972, uma maravilhosa coleção de araucárias, pode ir. Uma preservação de paisagem fantástica, que é uma das funções dos parques, né? Manter a flora e a fauna, né? Manter a vida nativa no modo mais simples possível. Daí depois o Parque São Lourenço, que existia as fábricas aqui de cola, né, dos Butim,
e essas fábricas foram transformadas no centro de criatividade. Porque esse lago aqui do parque, ele era bem pequeno, mas um dia ele rompeu. Ele rompeu e foi parar lá na frente do Shopping Miller. Então houve uma grande inundação lá, porque o Rio Belém passa por ali. E daí o que eles pensaram? Bom, mas se nós tínhamos esse lago e ele segurava as chuvas, agora que ele rompeu, né, não podemos deixar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lago maior ainda, para acumular mais água, né? Então daí que foi, a prefeitura comprou essa área, a fábrica foi embora e foi feito um grande lago, sem pista em volta, sem nada, só um lago de preservação. Então a gente diz que os lagos do Parque São Lourenço, do Parque do Atu, do Parque Tingui, do Parque Barigui, são para conter as enchentes. As enchentes da onde? Não para cima do lago, as para baixo, né? Vamos segurar a água aqui o maior tempo possível em que elas vão saindo devagarinho, para que a cidade possa absorver aquela chuva forte e é que as águas possam ir devagar. Então, querendo o Parque Barigui, que várias vezes acontece, o parque inundou. O parque inundou porque o parque é para inundar. De vez em quando o parque deixa as pessoas passearem lá de volta. Vamos pensar assim, e agora as pessoas já estão pensando assim, já sabem o benefício. Posso? Não? Alguém quer falar com a Carol? Ela está devendo. Que vergonha. E eu fiquei olhando para ela. Eu não sei o que eu digo. Eu vou abaixar só. Ele fica tocando o dia inteiro dizendo que eu estou gastando 1989. Eu digo, não sou eu, é minha mulher, ela é uma louca, pode pagar. Pode pagar à vontade, né? Bom, então, então existe no lago, a lâmina d'água fica constante, o tempo todo fica constante. Aonde que está o acúmulo? O acúmulo está exatamente da parte de cima da lâmina para cima, o quanto a água consegue ir. Então, dizer, não, o lago você tem que afundar o lago para reservar mais água. Não, não adianta. É da água para cima, né? Então agora as pessoas já estão entendendo. E aqui foi transformado no centro de criatividade, né? Muitas pessoas fizeram cursos lá de pintura, desenho, marquetaria, e na gestão passada o prefeito adquiriu uma coleção enorme de esculturas do João Turim e transformou no Memorial Paranista Museu João Turim, né? Então, eu trabalhei lá, depois me aposentei da prefeitura, fui trabalhar lá e agora voltei de novo para a prefeitura. Por favor. Então hoje está uma nova roupagem, vamos dizer, a entrada do Pode Tocar. Então continuamos preservando o lago, as pistas de caminhada, a mata, por favor, aonde tem a pista de rolimã, que muita gente brincou aqui e continua se esfolando aqui no... Pode ir. Então, vocês já conhecem, não? Sim. Ficou bonito, né? Desenho do arquiteto Fernando Canali, do Guilherme Koch, lá da secretaria, né?
reaproveitando todos os prédios, nenhum prédio foi demolido, apenas foram reformados e reestilizados, né? A grande escultura do Marumbi, do João Turim, essas esculturas foram feitas nos Estados Unidos, né? Réplica das esculturas originais, que eram pequenas, e eles fizeram numa escala gigantesca, né? O Rafael chama de monumental, escala monumental, né? As peças bem grandes. Essa casa é a fachada de uma casa que o Turim projetou. Eu não lembro o nome da pessoa, mas existia na rua José Loureiro, número 572, mas o nome do cara eu não me lembro, né? E depois, pode passar? Daí, lá dentro, ficou apenas a parte de escultura do Centro de Criatividade, né? Então estão sendo desenvolvidos lá trabalhos, né, fazendo a fundição, escola, as crianças vão lá todo dia, a linha do conhecimento, que é da Secretaria de Educação, leva as crianças das escolas públicas todo dia em algum lugar. Então, ou vão no Bosque Alemão, vão no Parque Barigüi, vem aqui no Memorial Paranista, vai no Memorial da Cidade, no Largo da Ordem, para as professoras explicarem e orientarem as crianças. Passou agora. E daí agora nós já estamos conseguindo fazer fundições. Aqui é uma fundição do Exílio, que era uma obra que nós só tínhamos do João Turim em fotografia. Ela tinha sido feita na Bélgica, em gesso, e perdeu-se essa obra, mas tinha as fotografias. E daí ela foi feita no ateliê, na fundição. Pode tocar. Isso. Essa aqui é o Exílio. É grande, né? E essa aqui é em Medina, com a sobrinha dela, que foi feita lá também, né? O Exílio é muito lindo. E lá atrás nós temos um Machado de Assis feito por uma estagiária. A estagiária estava lá, pegou uma fotografia e começou a moldar. O prefeito foi lá, olhou: o que você está fazendo, menina? Aquele jeito dele. O que você está fazendo aí, menina? O Machado de Assis, que lindo! Que lindo! Né? Que lindo! Faça vamos fundir esse Machado de Assis. E daí fizemos a fundição. Ali acho que ele ainda está em barro, né? Mas depois fizemos a fundição. Rinaldo, só um comentário. Eu achei muito legal nesse ateliê de escultura ali, que foi colocado tudo vidro. Então quem está lá pode ver o que está acontecendo dentro, porque isso não tinha, né? Era tudo meio muito reservado, escondidinho assim, né? Aí as pessoas e agora vai ter conseguem ver tudo. Conseguimos o SENAC vai tocar o café, que vai ter um café lá, finalmente, porque é uma coisa meio complicada o comércio dentro dos nossos ambientes, né? Porque às vezes nós colocamos uma licitação, tudo e tal, colocamos a pessoa e vira uma porcaria, né? Então a gente tem muito receio às vezes né, que nem lá no Bosque Alemão, a gente tem uma segurança, né, da pessoa que está lá trabalhando. Sim. O SENAC tem lá no... E o SENAC Botânico também, né? Tem no Botânico, tem lá no Belvedere. Então para nós é uma segurança, né? Bom, Parque Barigüi, Isso é mais barato. 1972, pode ir. As capivaras ali, né? Agora virou tudo capivara. Antes a gente era do jacaré, né? Porque quiseram tirar o jacaré e tiram o jacaré, põe o jacaré. O jacaré era a figura mais importante, agora viraram as capivaras, perdeu, né? O jacaré foi parar lá no zoológico, puseram ele numa sacola, levaram lá, pô. Está deprimido. Ele morava no Barigüi, agora ele está lá no Alto Boqueirão. Só passava
poodle, né? Schnauzer. Agora vem os lobos, as raposas lá atrás dele, né? É sério, é sério. No Barigui, a alimentação dele era farta, né? Tanto que ele foi mandado embora, né? Porque ele resolveu pegar o poodlezinho lá. Agora a ração controlada. Uma nutricionista dá comida para ele. O cara está deprimido, né? Por favor. O salão de atos da prefeitura, a ideia inicial do prefeito Jaime era fazer aqui um centro gastronômico com 4 restaurantes, dá para enxergar ali os 4 restaurantes, né? Mas a prefeitura não conseguiu levar esse projeto para frente e precisava de um lugar de encontro para a própria prefeitura. Então liberou apenas um dos espaços, né? E o resto ficou para a prefeitura. Por favor. O centro de exposições antigo não tem bastante. O centro de exposições antigos, que foi um modo de chamar a população, e hoje a gente já praticamente não quer que a população vá, tanta gente que vai no Barigui. Eu, quando entrei na prefeitura em 89, os carros estacionavam dentro do parque, na grama, abria-se a porta e ia fazer, colocava uma toalha, ia fazer um piquenique, as crianças iam jogar bola, né? E era um lazer que a gente chama de um lazer passivo, né? As pessoas ficavam quietas ali, cada uma em seu lugar, e dali a pouco nós percebemos que já estavam andando em volta do lago, e andando mais do lado e o meu tênis está sujando porque está fazendo barro. Fizemos uma pista, depois fizemos uma segunda pista, e agora nós já estamos na terceira pista. Então nós passamos de um lazer passivo que nós tínhamos antes da década de 90 para um lazer ativo. Hoje as pessoas não se dão mais assim de ficar paradas, quietas, olhando, né? As pessoas têm que fazer, eu vou correr meia maratona, 10 maratonas, 5 maratonas, né? E o centro de convenções depois sofreu, agora há pouco tempo, por favor, sofreu uma mudança, porque aquele espaço estava bastante deteriorado e foi feita uma nova licitação para o uso do pavilhão. Então, o importante do lago é essa retenção de água, é a preservação da mata aqui do lado, é as pessoas passeando, desestressando a saúde. Então, esses são os benefícios. É o lugar de encontro das pessoas, né? Por favor. Então tá aí a galera. Tem mais uma pista, tá? Brinquedos mais modernos, mais atrativos, porque para você tirar as crianças do telefone, do tablet, já está complicado, ninguém quer ir mais na praça jogar bola, né? Está mudando muito, nós estamos percebendo isso, mudando que está cada vez o atrativo para a juventude. Só para pior, né? Não? Por favor. Tem que fazer praça mesmo. Colocamos placas solares, né? No prédio central da prefeitura, já tem há mais tempo, né? Foi o primeiro prédio público a ter energia solar. Aqui é um modelo de preservação da história, a antiga olaria do parque, né, daquela área, quando foi desapropriada, ficou lá em desuso e foi transformada na academia de ginástica, com a Secretaria de Esporte ajudando. Anos atrás colocamos um gerador de energia hidráulico também, dando o nome do Dr. Nicolau Klippel, que foi
o idealizador do Parque São Lourenço e do Parque Barigui, dos lagos, do sistema de contenção de cheias, né, de absorção de enchentes. Por favor. Uma pergunta, o que vão fazer com tanta capivara? Comer. Imagine se era um jacaré e já deu problema. E elas se negam a tomar a pílula. Tá difícil. E eles têm que tomar um cuidado. Não é bom chegar perto, não é bom pegar, né? Tem uma doencinha lá que eles transmitem, né? Tem carrapato, né? Carrapato Também, né? Mas esses aí já foram todos, já fizeram consulta, né? Não adiantou baixar. E tem uma anel bonito. É uma mulher. Diga. Não, esse aí. Não, depois você me devolve. Porque para tirar, o que acontece? Quando a água do rio, num dia de cheia, de chuva forte, que está carregando um monte de barro, de material, de areia, entra no lago, o que acontece? A água perde a velocidade. Quando ela perde a velocidade, as partículas mais pesadas, elas descem, né, no começo do lago, né? E essas ficam fáceis de tirar. A areia que vai lá e tira fácil. Mas e aquelas fininhas que vão indo e vão decantando lá no meio do lago? E daí vão crescendo. É matéria orgânica de melhor qualidade, né? E daí isso já cria uma vegetação. Então como é que nós tiramos essa matéria fina? Nós vamos lá com o aspirador quadrado, aspiramos, e passa por dentro do bag. O bag é um saco, um grande coador, em que esse material, essa água passa por dentro e a partícula não consegue sair. Então vai decantando lá dentro, vai decantando. Né? Para a gente conseguir daí depois, quando ele está mais solidificado, a gente conseguir pegar lá e levar embora, como matéria orgânica que nós guardamos quando nós vamos fazer uma praça ou um outro parque ou um canteiro de flores. Aquele material vai junto, porque ele tem muita matéria orgânica e daí já com o tempo, sem problema nenhum de contaminação, né? Porque nós esperamos, fizemos análise, depois de 2 anos mais ou menos a gente pode usar tranquilamente. Bom, então a gente tinha visto lá as políticas públicas até 1966, e daí em 1986 é criada pelo prefeito Roberto Requião a Secretaria do Meio Ambiente, trazendo junto vários departamentos que estavam espalhados na prefeitura. Então era o principal, o nosso, né? O Parques e Praças, né? A limpeza pública, o serviço funerário, todo esse sistema, sepultamento e cemitérios municipais, a parte do licenciamento ambiental, pode cortar árvore, não pode cortar árvore, pode fazer a fábrica, não pode fazer a fábrica, a tua fábrica está poluído, né? Esse pessoal, e o pessoal do horto, né? produzindo árvores para o embelezamento da cidade. Daí foi criado o aterro da Cachimba. Por quê? Curitiba até essa época não tinha um aterro sanitário. O aterro, o lixo da cidade era jogado em lixões. E nesses lixões, o terreno era aberto e as pessoas entravam. E iam fazer o quê? Iam catar o que achasse que era reaproveitável lá naquele espaço. E a água corria. O lixo, quando entra em decomposição, ele libera o chorume, que é um líquido,
e esse líquido é contaminante, né? Não pode ter esse lixo. Então foi criado o primeiro aterro sanitário. Quando foi feito o primeiro aterro sanitário, percebeu-se que eles fizeram um projeto para 25 anos. E quando eles começaram a operar o aterro, eles viram que eles não iam conseguir chegar nem em 10, pela quantidade de coisas que não precisavam estar lá. E o problema do aterro sanitário não é peso, é volume. Então precisava-se tirar o volume do lixo. E qual era o grande volume do lixo? O plástico, a PET, que eu já tinha, o vidro, que você não conseguia comprimir para fazer o aterro. Então, de novo, o doutor Nicolau teve a ideia, mas espera aí, então vamos separar. Mas como? Quem? Não, as pessoas vão separar. E daí começou o programa do lixo, que não é lixo. Que tem que voltar, inclusive, né? Porque eu vejo lixo. Tem que lembrar. Então, foi criado o programa do lixo, que não é lixo. Depois do câmbio verde, primeiro trocava-se reciclado por passagem de ônibus, que era uma moeda, e daí virou moeda de pinga. Daí não para com isso, também não dá, porque virou um dinheiro, né? E daí foram trocados por comida. Tantos quilos, você leva tanto de quilos de comida para casa. E isso funciona até hoje, né? Principalmente nos lugares onde a prefeitura não consegue coletar direito, porque nem o caminhão consegue entrar em lugares com mais dificuldade. Então, daí várias questões do Código Florestal, árvore imune de corte, reserva particular do patrimônio municipal, que vocês devem conhecer, áreas particulares que se transformaram em áreas de preservação. As pessoas são donas, mas não podem fazer absolutamente nada com aquela área. Nós visitamos Só preservar. Então aqui dos grandes planos da cidade, do plano Agache, lá de 1943, era um francês, né? Sistema radial de vias, os centros comerciais, recuo de 5 metros das edificações. Você vê como uma leizinha, né? As casas antigas do centro histórico de Curitiba, todas no alinhamento. Uma lei, agora só 5 metros para dentro. A abertura que deu na cidade, a possibilidade da arborização e de vocês fazerem os paisagismos de vocês lá, né? Se não fosse, ia continuar como muitas cidades continuaram por mais tempo. Daí o Código de Postura de 53, o uso que tinha que ter fossa biológica nas casas, né? Que todo mundo conhece aquelas fossas antigas, né? E o Plano Diretor de 65, que mudou todo o zoneamento, as estruturais, né? A cidade industrial, proteção de fundos de vales e áreas verdes. Proteção de fundo de vales e áreas verdes. Quantos parques depois nós conseguimos fazer nas áreas de fundo de vale? Né? Nós vamos ver agora em seguida vários. O Alemão, né? Bosque Alemão. Na fazenda, ou chácara do Schaffer, foi feito um grande loteamento maravilhoso, e como eles tinham que doar uma área para o município, o que eles doaram? O fundo de vale. Que maravilha! Que maravilha! Não podia ser plano, bonito, né? Não, tinha que ser uma barroca, né? A famosa barroca. Vamos tocar. Parque Iguaçu. Era uma grande área de retirada de areia. Os areieiros trabalharam, fazendo aquelas cavas, né? E a população vindo, a população quase entrando em ocupação irregular. Pode tocar? Daí o que fizeram? Eu digo fizeram porque eu não estava lá ainda, né? Uniram todas as cavas num grande lago.
Aqui passa o Rio Iguaçu. Não, aqui é o Trilho do Trilho, o Rio Iguaçu passa aqui. Uniram as cavas no Grande Lago para desenvolver, pode tocar? Para os esportes náuticos. Pode ir? Canoa e remo. Antes deixava as pessoas tomar banho, depois pelo perigo pararam, não podem mais tomar banho. Então, um lugar que a gente chama de passivo ambiental. Passivo ambiental é onde o homem foi lá e fez tudo o que queria fazer e deixou macaco, né? E assim são os areais, as pedreiras, né? Detonaram, tiraram as pedras. E daí chegou uma hora que não podia mais tirar as pedras. E nós conseguimos reverter esse passivo ambiental em áreas de lazer, né? Então, está aqui um paracanoísta, né, olímpico, né, treinando lá, competição internacional. Então, quando eu disse que era para segurar a população, o bairro do Boqueirão está aqui, já estava querendo entrar aqui e ficar numa área perigosa, porque isso aqui inunda, também inunda, né? Faz favor. O Rio Belém está descendo ali, e a gente daí foi preservada toda essa área para as pessoas não entrarem, pode tocar. O Rio Belém encontra o Rio Iguaçu, e daí depois, posteriormente, foi feito um canal paralelo ao Rio Iguaçu para dar mais vazão de água para tirar da cidade. Pode ir. Na outra ponta do parque nós temos o náutico e na outra ponta nós temos o zoológico. Pode ir. Quem não conhece, pode levar, pode ir lá as crianças. Tem de tudo lá, tem de tudo. Olha o hipopótamo. Esse é lindo. E lá, do lado do zoológico, nós temos o acantonamento ecológico. O que é? É uma casa onde as crianças vão passar uma noite. Toda a educação ambiental, as crianças das escolas municipais, né? Que tem um grande benefício por estarem nas escolas. Podem ir lá, passam a noite, tem uma visita noturna, que eles saem daqui, desse lugar que fica do lado do zoológico, e eles vão passear dentro do zoológico de noite. É uma coisa assim, fascinante para eles. Bom, quando eu fui, era com vela, fazendo latinha com vela. Você vê que legal que é, né? Eu já fui mãe voluntária. Já foi? Já fiquei lá no Passou. acantonamento desse. O Bosque João Paulo, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, porque é uma área do Governo do Estado, remanescente da construção do Centro Cívico, onde trouxeram as casas que estavam sendo da área de inundação do Parque Passaúna, então foram compradas e trazidas para cá. E depois da visita do Papa, era o Bosque Polonês, e daí ganhou o nome de João Paulo II. Dona Danuta está lá, lutando firme e forte para a preservação da área. Pode ir. As festas, né? Parque Bacaxiri. Pode ir. Da chácara dos Miller, né? Foi feito. Era um tanque O antigamente. tanque do Bacaxiri. Eu tomei banho quando era tanque do Bacaxiri. Daí, quando eu cheguei em casa todo orgulhoso e contei, ele veio uma sapecada de nunca mais vai lá, né? Porque tinha um monte de árvore, de topo de árvore, a gente mergulhava lá. Pode passar. Então, esses parques que nós vimos eram de antes de 1980, antes da criação da Secretaria do Meio Ambiente. Daí entra a Secretaria do Meio Ambiente, por favor. Os seus departamentos, produção vegetal, pesquisa, limpeza, zoológico, recursos hídricos,
Todo mundo conhece lá no Barigui, né? Passando sempre. Foi o primeiro local, por iniciativa do arquiteto Jair Custom, de aproveitar os postes de eucalipto que a prefeitura, a Copel estava trocando na rua, tirando os postes de eucalipto da rua e pondo de concreto, e ele queria fazer umas estruturas maiores e mais reforçadas. Ele disse, não, mas tem aqueles postes lá. Daí ele pegou e pediu, a Copel deu. Deu uma vez, deu duas, na terceira a Copel disse, acho que nós vamos vender agora. Agora chega, agora nós vamos vender. Daí nós começamos a comprar. E ele... Sem sinal. Não, eu gostei disso. Se empolgou. É sempre assim. Dentro daquele espírito da reciclagem e principalmente do reuso, né? Reutilizar, né? Então reutilizaram uma área, dá um batom, né? Um blush, dá um trato, né? E daí, por favor. Então as casas de tronco, né? Essa pequena existia, é a mais antiga, existia da chácara que era lá, por favor. Daqui umas imagens da Praça Tiradentes para mostrar a modificação que vai ocorrendo. Daí uma vez fizemos uma reforma na calçada, no calçamento, e o secretário pensou, ele disse, tem alguma coisa embaixo disso aí? Daí nós contratamos um arqueólogo, né, para acompanhar os nossos serviços, e encontramos. Né? Encontramos e preservamos com vidro, né? Está até hoje lá, meio capelinha assim, mas está lá o vidro com a preservação, né? Professor... Vai. Então a paisagem é a expressão morfológica de diferentes formas de ocupação e, portanto, de transformação do ambiente em um determinado tempo. E é assim que se faz, né? Nós estamos transformando. Nós viemos e ocupamos o terreno, ocupamos a área e estamos modificando constantemente. Como é na Praça Osório, né? E como é a Praça Osório. Então nós estamos sempre numa constante transformação. Ou preserva-se total. Por favor. A paisagem é um produto, um processo social de ocupação e gestão de determinado território, e também um sistema. A partir de qualquer ação haverá uma reação equivalente a uma alteração morfológica. Então aqui é um exemplo do Parque Barigui, que não deveria ser assim. O rio foi retificado, as árvores foram plantadas, o mato foi trocado por grama, a grama foi trocada por calçada, então sempre uma permanente modificação. Daí como foram feitos os projetos lá desde 1886 do Parque do Passeio Público. Eclética, clássica, por favor. Aonde? Isso aqui é uma foto da Praça Santos Andrade em 1926, não tinha o Teatro Guaíra e o Colégio Santa Maria era um bem pequenininho. Então o que mostra? Eclética clássica, que é o desenho exatamente redondos, caminhos certinhos, tudo certinho, né? Isso é uma herança da arquitetura eclética clássica que nós temos. Daí depois já veio um outro tempo das linhas harmônicas mais soltas da Praça Rui Barbosa de antigamente. E isso se aplica no paisagismo de hoje. Não, quero fazer tal quadrado, não, quero fazer bem suave, bem tranquilo. É um modelo ou é um outro modelo? Né? Pode ir.
Europa contemporânea. moderna, né? Que é o Parque Barigui, o Parque São Lourenço, bem solto, aproveitando a natureza, né, como ela estava, e daí o contemporâneo. O que é o contemporâneo? Você trazer aquelas linhas do eclético clássico lá, redondinha, tudo certinho, 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 para onde? Para o meio do mato, né? Então é você jogar uma modernidade, né, num espaço para fazer a ocupação que você deseja. Pode ir para frente. Aqui mais como ficou a Praça Rui Barbosa depois, agora, né? A modificação toda. A Praça do Japão, preservando a história dos japoneses, né? Homenagem a eles, assim como tem todos os outros parques, o polonês, o alemão, o italiano, o ucraniano, né? E um lugar de refresco dentro de toda a cidade, das ruas, prédios. Praça 29. Pode ir. Não fotografia, mulher. Esqueci. Praça Osório. Eufrásio Correia com as esculturas. Esse aqui é uma peça francesa. Esse é o semeador do Ergo Stencil, né? A estação que foi transformada no shopping. Largo da Ordem. Cultura. E o Belvedere, que foi restaurado junto das ruínas de São Francisco. O Belvedere hoje é a sede, primeiro tem um café embaixo, e é a sede da Academia Paranense de Letras. Primeira sede da Academia Paranense de Letras. Eles só viviam emprestados em todos os lugares. A próxima vez eu vou fazer uma para a associação de vocês. Sociedade e harmonia, chega de sociedade e harmonia. E olha, pode soar assim, diferente, mas entidades como o de vocês, entendeu? Nós às vezes precisamos, entendeu? Para dar um bom uso para um determinado lugar. Nossa, Ponhamos na fila. E foi totalmente restaurado, né? Não foi uma reforminha, não. Foi totalmente restaurado com arte nouveau, né? Todos esses elementos de arte nouveau, construído pelo prefeito Cândido de Abreu e reformado pelo Grande. Serviu de rádio, serviu de lugar de polícia, serviu um monte de coisa, e hoje não dá um lugar. Bosque Gutierrez, Memorial Chico Mendes, na época que ele tinha sido assassinado, né? Os primeiros parques daí da Secretaria do Meio Ambiente. Pode ir. Uma gracinha. E agora, numa das pontas, não sei se vocês conhecem, o parque do Pirata Zumiro. Fica na ponta, assim, para as crianças pequenas. Nossa, adoram, vão, brincam. Né? E ativou essa história do pirata, se esse pirata existiu, não existiu, onde é que está o tesouro, e os túneis, né? Cadê os túneis? Né? Tem um pedaço de túnel aí, pode ir. Muito legal. O Bosque do Capão da Embuia, que abriga o Museu de História Natural, por enquanto que vai ser construído um outro museu, né? E é uma trilha muito bacana por cima, você não pisa no chão, é uma plataforma metálica que você vai andando, né? Para que as pessoas não saiam do caminho, ali não pode sair do caminho, né? Porque é para o bosque se regenerar, né? A mata de araucária. Tem bastante embuia lá? Capão da Embuia. Você já foi lá.
Tinha as vitrines com os empalhados, né? Depois tivemos que tirar porque a gente estava perdendo, a nossa técnica não deu muito certo, né? Pode ir. Raerbach, que é lá na Vila Auer, preservação de mata nativa, homenagem ao grande geógrafo, o cara que mediu e desenhou o estado inteiro do Paraná. A primeira medição do Pico do Paraná, que ele disse, esse é o mais alto do sul do Brasil, né? Perseguido politicamente, porque não gostavam das ideias dele. E lá o interessante é o seguinte, os brinquedos são todos naturais, porque a prefeitura passou às vezes por fases de dinheiro curto, né? E daí a criatividade tem que ficar, mas eu não sabia o que nós vamos fazer. Que brinquedo? De metal? De lata? De aço inox? Não, vamos fazer de madeira. As crianças ficam passeando. Então são brinquedos, né? O gongo, as crianças têm que subir lá e bater o gongo. A escalada. É muito legal, muito legal. Daí o Passaúna, que foi feito a Sanepar adquiriu uma grande área entre os municípios de Curitiba, Campo Largo e Araucária para fazer uma reserva de água para a cidade. E sobrou uma faixinha que a prefeitura disse, bom, o que vocês vão fazer aí? Não vamos fazer nada. Então nós vamos fazer um parque. Porque é uma área que pode ser que um dia venha o dilúvio e inunde. Mas enquanto ele não vier, nós estamos usando, né? Então tem várias torres das olarias antigas que existiam aqui no lugar, pode ir. A entrada do parque. Então o parque é bem estreitinho e comprido, né? Bom para fazer caminhar. O das Pedreiras, passivo ambiental, era uma pedreira antiga da prefeitura com uma fábrica de asfalto, né? E daí lá na década de 70 tiveram a ideia de fazer uma apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira, e aquilo ficou na cabeça. E depois, não, vamos fazer um espaço cultural. Pode ir. Primeiro foi liberado o grande pátio de manobra da pedreira para as apresentações, e daí teve um festival de teatro que o prefeito pediu para fazer um teatro não tão grande quanto este, menor e coberto e aberto. O aberto funcionou um pouco, né? Porque depois o frio em Curitiba ele pegou, então daí foi colocado o vidro, né? Então faz favor. Aqui é quando nós chegamos lá, começando os trabalhos na pedreira, né? Que tinha maquinário ainda, pode ir. Então agora já com o novo palco, né? E a ópera que fica totalmente incrustada aqui na mata, né? É um lugar maravilhoso, né? E foi o começo de um tempo de transformação da cidade, aonde a gente começou a conseguir conquistar os turistas, né? Porque as pessoas usavam Curitiba como para parar, dormir e ir para Gramado, parar, dormir e ir para o Rio de Janeiro, parar e dormir e ir para Foz do Iguaçu. Não, mas espera aí, pare, fique aqui mais um dia. Eu tenho um parque para te mostrar, eu tenho mais um parque para te mostrar. Você fica 2 dias que eu tenho mais 3 parques para te mostrar. Né? Então hoje é um atrativo turístico tão forte quase como Foz do Iguaçu, do tamanho do movimento que existe em Curitiba de turismo. A Ópera de Arame foi construída em 60 dias para atender a demanda do prefeito, corram e façam, né? Nós corremos e fizemos, né? Faça favor.
Daí o Bosque Zaninelli, Universidade Livre do Meio Ambiente, outra área de passivo ambiental, que era a pedreira dos Zaninelli. Conta a história que ele foi lá, o senhor Zaninelli, né? Foi no prefeito e disse assim: tudo bem, você está fazendo show lá na outra, e a minha, que eu não posso mais explodir? E o Jaime: não, vamos comprar a tua também. E comprou e transformou. E daí vinha o Jacques Cousteau, e daí ele pediu para o arquiteto Domingos, que era o arquiteto que tinha feito a Ópera de Arame: pode tocar? Pode ir. Para fazer a Universidade Livre do Meio Ambiente, né? Sem mexer em árvore nenhuma, sem tocar no lago, exatamente em cima de um bloco de pedra. Daí nós fizemos a Universidade Livre, hoje tem um outro nome, da diversidade, alguma coisa ambiental. Por favor. O caminho da chegada, que é muito interessante, que você vai ali, você vai entrando, vai, e daí dá de cara com o paredão, e aqui do lado está a Universidade Livre, né? Então, uma coisa muito simples, né? Serve, né, como educação ambiental, cursos, palestras. Aqui que foram colocados os motoristas de táxi para dar curso, para eles saberem dos parques, o que eram os parques, como é que era a cidade. Muito treinamento para as pessoas, né? Não adiantava você ter as coisas e não ter quem contasse. O pessoal da hotelaria, todo eles vieram fazer treinamento aqui com a Lídia. Jardim Botânico. Foi uma área permutada entre a prefeitura e a universidade e o estado. 3 áreas ali estavam praticamente em lugares errados, então o estado foi para lá, a universidade acertaram, e essa área já estava sendo ocupada, assim como era a Vila Pinto, né, a ocupação. Aqui já estava começando. Essas pessoas, não tenho foto, né, mas as pessoas que estavam morando aqui, foi feito um acordo na Coab, ganharam casas em outros lugares, né, para permitir, porque não eram os donos, né, para permitir, que era a fazenda do Capanema, né. Então aqui é o começo das obras. Pode ir. Escultura da mãe, a estufa vazia ainda, né? sem vegetação, depois que a vegetação foi se desenvolvendo lá dentro. O Museu Botânico do Hatchbach, que foi um grande desenvolvimento, né, desse museu e de pesquisa, né, ali. Agora, lá no fundo, tinha uma área que estava sendo mal aproveitada, que tinha tido uma exposição do... Obrigado. E daí ele ficou bravo, pegou essa escultura dele e levou embora, né? Essa história aí que tem, né? E daí a gente fez o aproveitamento, fazendo a galeria das 4 estações, conhecem lá? Sim. É bonito, né? É bonito. As arquitetas lá da secretaria que desenvolveram o projeto. Achei que foram muito felizes assim na escolha dos caminhos, do mobiliário, né? Eu achei. Pode ir. Mais um dia de visita. Nós vamos visitar aquele campo das nativas. E atrás agora vai ser construído um museu de história natural, o grande museu de história natural, que vai pegar todo o acervo da prefeitura, do estado e da universidade e vai ser colocado num espaço atrás do Jardim Botânico, onde tem um pátio agora de estacionamento, e está sendo desenvolvido um projeto. Quer dizer, o projeto já foi desenvolvido, agora nós estamos desenvolvendo
uma outra questão é ver quem é que banca essa brincadeira. Aquele mato que tem lá atrás. O Jardim das Sensações, né, que vocês conhecem, né? A ideia é de inclusão, né, de inclusão das pessoas, né, desse jardim sensitivo. Daí esse é um outro parque, o Nascente do Rio Belém. Essa área já estava sendo loteada, ia ser construída uma casa, e quando foram pedir a licença para construir a casa, não, espera aí, você está em cima da Nascente do Rio Belém. Então, daí compramos a área dele, né? Compramos a área e fizemos o Parque da Nascente. É bem pequenininho, mas significativo para a cidade ter o controle dessa nascente, né? Pode ir? Então aqui está a nascente. Ali nós fizemos um pergolado em cima de uma casa antiga, onde foi tirado. Bosque de Portugal, dentro daquelas homenagens, fundo de vale, né? Ah, jardim, o jardim social, que lindo, né? Que lindo. Que área que foi doada para a prefeitura? Não, é brincadeira, né? Haja criatividade, né? Daí vinha o primeiro-ministro, Mário Soares, e daí o prefeito, não, vamos fazer um parque homenageando Portugal, né? Nossa origem. Então lá tem esses pilares com, não me lembro, 7 países ou 8 que falam a língua portuguesa, né? Tem uma Rosa dos Ventos com uma caravela indicando os caminhos que eles percorreram, por favor. O mar, né? A caravela, a Rosa dos Ventos. Tem o grupo escoteiro da Fagundes Varela, é atrás do grupo escoteiro. A placa é bem escondida. Pode ir. E dentro, daí tem uma trilha que foi feita com pedras retiradas que a gente tinha guardado de pedras de ruas que foram asfaltadas depois, tipo Visconde Guarapuava, João Negrão, várias foram asfaltadas, nós tínhamos guardado. Nós fizemos o caminho e daí tem as luminárias, onde tem azulejos com trechos de poemas de poetas da língua portuguesa. É muito lindo, você vai, passeia, né? Muito legal. E homenageia o Portugal. Pode ir? Bosque da Fazendinha era a casa, a chácara da família Clentes, né? Que também por causa dessa mata nativa aqui, muito importante, a prefeitura desapropriou e ficou com ela. Hoje aqui é uma... Pode ir? Já foi várias utilidades, assim, utilizada para várias coisas, né? Um barracão lá atrás onde faziam cursos, canchas polivalentes no bairro da Fazendinha e o bosque todo de preservação, que é importante, né, para a gente manter a qualidade do ar da cidade e da temperatura. Então essa questão da arborização, né, que Curitiba partiu para as 500 mil árvores, e todo mundo achou um absurdo, nós já estamos em 1.200.000 árvores plantadas, né, trocadas. Então você vê numa João Alberto já elas crescendo todas bem estruturadas, inclusive eu sugiro, né, para uma outra palestra de vocês trazerem a arborização pública aqui para apresentar. Porque eu não vou falar de nome de árvore, que eu vou me embananar. A bananeira é a única que eu sei, né? A bananeira é o dinheiro, né? O resto. Então aqui é o Bosque da Fazendinha, da família Clentes. Pode ir. O Alemão, fundo de vale, né, para homenagear a colônia alemã. Pode ir. Pode ir. Daí a igreja que foi trazida para cá, que ia ser demolida e foi trazida para cá, que serve para o café ali embaixo e apresentações e reuniões aqui da prefeitura. O portal da família Mila, que tinha na rua
Barão ou Cântico de Hebreu, não sei, que foi replicado aqui, né? E uma das coisas mais importantes, além da preservação do fundo de vale, que tem um rio que passa aí no meio, faz favor, é a trilha do João e Maria, né? Que tem o portal, a Torre dos Filósofos, né? Que você desce e daí percorre. Essas paralelepípedos também são reciclados dos irmãos Green, né? A história do João e Maria, muito triste, por sinal. Fui contar para os meus netos, chorei. É muito triste. Que pais e mães são eles que deixavam a criança lá. Então são azulejos, né, com a história do João e Maria, e mais para frente tem a Casa da Bruxa. Que a linha do conhecimento, aquela linha do conhecimento leva as crianças aqui para incentivarem a leitura. Por favor. Daí estão as bruxinhas lá, né, fantasiadas, e recebem as crianças para uma roda de conversa de contação de história. Né? Isso é muito legal. Eu levei pessoas de fora que ficaram assim, muito encantadas com isso. Né? Pode ir. Pela simplicidade, né, da coisa, e o que representa para as crianças, que nunca mais vão esquecer um momento desse. O Parque dos Tropeiros, lá na cidade industrial, que era para homenagear a nossa colonização gauchesca que tem aqui. Mas, então tinha um teatro, uma churrascaria, aliás, um salão de baile, uma churrascaria e uma cancha de rodeio. E aqui sanitários espalhados para as pessoas ficarem acampadas aqui, por favor. E daí tinha laço, coisa e tal, e daí isso aí já não ficou mais tão bom, né, de ter. Para a prefeitura não era tão bom, então foi, e eles mesmos foram se desinteressando, e hoje são escolas, né, tanto da Guarda Municipal, quanto escola de professores que estão utilizando esses espaços. O parque continua funcionando, mas não com aquela atividade de laço, de corrida de cavalo. Parque Tingui, uma área doada para o município, pelos vizinhos, aquele condomínio belíssimo ali. O loteador queria fazer o loteamento e daí tinha uma série de restrições. Mato, o rio Barigui do lado, né? Doação de área para a prefeitura, doação da rua para a prefeitura. O que nós fizemos? Nós, que eu digo a prefeitura com ele, junta todas essas áreas dele do lado do rio, e ele nos doa e pode fazer o loteamento dele. Então foi trocado. A prefeitura não gastou um tostão na aquisição daquela área. Daquela área, do Parque Tanguá, do Parque Atuba, do Parque Cajuru, também não. Porque foi feita essa permuta. A preservação da área, né, porque tem aquela faixa de 50 metros do lado do rio que não podem construir, e mais os pinheiros, não sei o quê, foi doado e a prefeitura fez o parque. Eu estou ali em cima da máquina. Daí foi feito o memorial ucraniano, que, como diz o prefeito Rafael, tinha um ciúme muito grande, que os poloneses tinham o memorial deles e os ucranianos não tinham. E daí foi feito, e o primeiro presidente da Ucrânia, essa nova Ucrânia depois do desmembramento com a União Soviética, ele esteve aqui na inauguração. E daí, pode ir? Daí teve a primeira festa, né, de Páscoa, bem nessa época assim. E daí foram fazer a festa dos ucranianos de Páscoa, e tinha a festa dos poloneses de Páscoa. E eles fazem daí as pêsancas, né, e as danças, e o ritual da comida, da bênção das comidas. E daí o prefeito disse assim: por favor, se organizem. Uns num horário, outros no outro, porque eu quero ir nas duas festas.
E daí ele foi numa. Isso é legal. Foi numa, tá, festa maravilhosa. Daí ele foi na outra. Quando ele foi na outra, já estavam de burro lá, né? De cara amarrada, porque que ele foi primeiro. Mas tinha sido combinado. E daí ele diz assim, daí perguntaram, e daí Boneto lá? E toda essa área, isso aqui, quando foi inaugurado aqui o memorial, toda essa área aqui, em volta do parque, tanto de um lado quanto do outro, está totalmente ocupado. Que é uma das coisas que acontecem ao lado dos nossos parques. A valorização. A valorização imobiliária. Uma pena que às vezes prejudica aquele morador antigo, se sente meio quase que né? Mas tem a casa dele foi valorizada. Então, tanto com comércios, às vezes vizinhos, né? Como com a ocupação. E o IPTU daí fica mais caro, né? Para a prefeitura é bom porque é uma forma de elevar a arrecadação. Pode ir? Eu acho que São Nicolau é pequeno lá na cidade industrial, preservação das araucárias. Eu não sei quanto tempo vocês querem parar? Não. Vai mais um pouquinho só. Ainda acaba. Mais um passivo ambiental da pedreira dos Gava, né? Quando nós chegamos na área, ela era assim, só iam uns jovens aqui, cursinho assim, eles gostavam de lá, ficavam tranquilos, mas olha, daí perguntaram, o que vocês querem fazer aqui? Não, agora acabou, para você acabou, vai ir para vai. Então, foi contratado o Rodolfo Dubeck, que fez o desenho da parte de cima. A parte de baixo foi o meio ambiente que fez, o restaurante, as trilhas, tudo isso. E a parte de cima foi feita pelo Rodolfo Dubeck. É o pôr do sol mais lindo de Curitiba, não tenho foto aqui, mas pode tocar. É maravilhoso o pôr do sol. Quiseram utilizar essas paredes para fazer escalada e coisa que foi proibido, pode ir. Então, era uma pedreira de um lado e uma pedreira do outro. E a ideia era fazer um lago só, juntando com o Rio Barigui. Mas daí, por problema tinha muita pedra lá, né? Para escavar, para fazer lago, ficava mais difícil. Daí foi feito o lago de um lado e foi feito um túnel para fazer, esse túnel foi escavado por nós, para fazer um outro lago para o outro lado. Essa construção teve que ser colocada nesse lugar, porque mais para frente, como queria o arquiteto, nós ficamos temerosos, porque era uma parede que ninguém mais... Por que a pedreira parou? Porque não dava mais para dar tiro nem de um lado, nem do outro, porque senão podia ruir tudo, né? E querem fazer escalada aqui, foi proibido exatamente por causa disso, que as pedras estão soltas, né? Tentamos tirar praticamente todas que estão soltas para não ter perigo de queda, mas mesmo assim nós não podemos nos responsabilizar sobre uma pessoa que queira ali. Então é de um lado, do outro, né? A passagem lá. E agora, nós temos aqui o túnel, só a passagem com visitas guiadas. As pessoas vão lá, recebem uma orientação e tem como é que a gente chama? Um guia, obrigado. Tem um guia que explica a questão da segurança, põe capacete, e ele explica daí toda a morfologia dessas rochas. É uma coisa maravilhosa, porque aqui você tem o basalto, aqui você tem o granito, né? E aqui você tem uma falha onde entrou uma outra rocha, né? Então você tem uma explicação de como que aconteceu a geologia da cidade.
Então dá para ver que as pedras foi por detonação aqui, né? Feito a cultura. Por favor. Parque Atuba, lá para cima do Bacaxiri, no Rio Atuba, lá. Linear Cajuru, que fica do lado do Rio Atuba, na divisa com Pinhais agora, né? E era uma área, era difícil. Isso aqui enchia de problema para a prefeitura, né? Então o que foi feito? Essas pessoas que estavam nessas moradias, podem tocar, né, foram transferidas para casas da Coab, né? E nesse local lá na beira do rio, nós fizemos um parque. E o parque, o que acontece? Aonde o teu neto joga bola, nenhum vagabundo mais vai construir barraco. A própria população cuida da área para nós, né? Porque onde as crianças se divertem, não. Aqui você não vai fazer, não. Vai fazer lá, no outro lugar, uma ocupação irregular. Pode ir? Pista de skate para ele. Nossa, O Cambuí é lá na fazendinha, do lado do terminal da Rua da Cidadania da Fazendinha. O proprietário desse imóvel devia muito para a prefeitura. Muito. E daí fizeram um acordo e ele doou não. Foi feito, né, um parque para a cidade. Pode ir? Cambuí. Pode ir? O Lago Azul, que é um parque antigo, né, que muita gente conheceu, né, que foi lá quando era criança, né, no Lago Azul. E a família, não me lembro o nome da família, também já estava indo para heranças e coisas assim, daí a prefeitura aproveitou no momento e adquiriu a área, né? Maravilhoso. Aonde que fica essa loja? Fica lá no Bará. Né? Pode ir. Então aqui o lanche, né? A pastelaria que tinha lá antigamente, e que continua tendo, pode ir. Foi preservada essa casa, tem uma pessoa que toma conta lá da lanchonete. Muito lindo, é muito lindo. Vista Alegre é uma ex-pedreira da família Greca aqui na Vista Alegre, né? Pode ir. Também uma área de preservação passivo ambiental transformada numa área de preservação. Aqui tem um antes e depois, né? Como é que era e como é que nós transformamos as ruas nos caminhos, né, para a população. O Bosque Bom, né, que é do lado da casa, onde hoje é o patrimônio do Estado, ali atrás do shopping Patel, né? E o projeto lá da Secretaria homenageando a Inglaterra. Ó, passou. Ó. Não vai? Aqui também um problema de mau uso que tinha muito grande e ainda estou meio sofrendo assim, mas porque assim, quanto mais bonito, melhor ficar para a população, mais gente vai. Quanto mais gente for, não é problema para nós. O problema é quando não vai gente, que daí dá um mau uso, né? Então, que nem no Barigui. O Barigui não tem problema de manutenção, porque um cuida do outro, né?
Daí fica cuidando. Tem um problema lá de assalto, outro, de vez em quando, é bom não ir de relógio, nem de celular, mas quer dizer, A capivara ainda corta grama. Antes nós tínhamos os carneiros, depois tiramos os carneiros, né, que também não deu mais para continuar. Pode ir. Tiberê, ao lado do rio Barigui, lá no sul da cidade, para beneficiar essa população e preservar essa mata. Então é o melhor jeito que a gente tem de preservação é criar esses parques lineares ali. O Pinhal do Santana, que foi feito agora há pouco tempo, homenageando os pinhões, né? E tem umas miniaturas do nosso pinhão, das pinhas ali. A abelha, né? Os pinhos de abelha, a gente tem espalhado pela cidade, as caixas de areia, os pinhõezinhos lá. Onde fica isso? Campo do Santana, é lá na Curitiba Nova, que a gente chama, sítio cercado, bairro Novo, Tatuquara. Vocês não imaginam o que é essa cidade. Vocês não imaginam o tamanho de Curitiba, que tem de gente morando, né? E agora onde é que nós estamos trabalhando mais? É lá, né? Porque as áreas foram deixadas pela prefeitura, quando foram feitos esses grandes loteamentos, as áreas foram deixadas. Então nós temos 1000 e poucas praças na cidade, né? Promocionando os parques, né? As praças, que são de um lazer ativo, né? Que é a pista de skate, o estica, né? Não, estica todo mundo, né? Outro parque aqui, o Rio Bonito, o Tatuquara, né? Então é isso que eles querem. O verde a gente preserva, mas eles querem asfalto, eles querem concreto. Né? Porque do mato eles já estão cheios, né? Eles querem brincar, né? Querem fazer a pista de skate, o campinho, né? E quando eles vão, a gente fica muito satisfeito. Pode ir. Os brinquedos, né? O Parque da Imigração Japonesa, que foi feito ali na saída para o aeroporto, né? Na Avenida das Flores, que era uma área também alagada e com um monte de gente morando em situação de risco, que foram tiradas para lugares seguros, né? E para a gente evitar que essas pessoas invadam novamente essa região, né, foi feito o parque. Pode ir? Então foi feito praticamente um cinturão de preservação e aqui dentro foi feito o parque. Pode ir? Então essa é a primeira parte do projeto e depois ela vai continuar daqui da Avenida das Torres até a Estrada da Praia, até a 277, né? Pelo lado do rio Iguaçu. Pode ir? Pode ir? Não. Demora. Então, para absorver toda essa chuva, essa água que desce aqui, foram feitos esses lagos de contenção para ela não ir direto no Rio Iguaçu. Pode ir? Então, vem vários canais de água pluvial e sai apenas por um lugarzinho pequeno aqui. Então, esse aqui é um mega Barigui em termos de hidráulica, né? E agora quem está tomando aqui é a Sanepar, que fez o Museu da Água. Então eles fazem com as crianças um trabalho lá com as águas. Mas o Museu da Água não é ali na... Também tem outro. Tem outro nome, o Escola da Água, alguma coisa assim. Porque lá é mais a questão do tratamento específico. Né? Como é que eu pego a água, como é que eu tiro a sujeira e coisa assim. O outro parque linear, lá na região sul, o Mané Garrincha também, que foi retirada uma ocupação do lado do Parque
Barigui, feito do rio Barigui, foi feito um parque. E aqui é a reserva hídrica no futuro, que é aquela ideia que eu falei para vocês, de a gente ter o controle de todas essas águas das cavas ao lado do rio Iguaçu, não é? Então aqui era antigo Pesca e Pague, nós ampliamos esses lagos aqui, e onde era basicamente a sede do Pesca e Pague, nós fizemos o parque. Pode ir, nós começamos em julho do ano passado e terminamos em dezembro, né? Então aqui está o mapa da cidade, norte, sul, leste e oeste, aqui é o rio Iguaçu, e toda essa área vermelha aqui, que é a área não alagada, mas aonde a gente pretende conservar as águas para se a Sanepar precisar, né? Pode ir. Então aqui quando estava em obra ainda, e daí nós fizemos, pode ir, o mapa da cidade, a maquete da cidade em 3D, e ela está posicionada exatamente na posição geográfica da cidade, né, para que as crianças em breve, que nós estamos trabalhando a parte didática, né, para a Secretaria de Educação e a Educação Ambiental entrarem aí para Esse mapa vai ser parecido com aquele que tem atrás do Palácio do Governo? Eu estava pensando nisso. a nossa é mais bonita. Não, mas Exatamente, só que esse vai ser aberto. Para eu ir visitar aquele do Estado, eu tive que pedir autorização e autorização. E daí você chega lá, eu vou contar as nossas qualidades aqui. O do Palácio Iguaçu, do Estado, ele acaba exatamente nos rios de divisa. Então, exatamente o Estado. O nosso não. Nós demos aqui, ó, uma graninha aqui em volta, ó, uma vegetação aqui, tá vendo? Então, o contorno da cidade, na verdade, é esse aqui, né? Sim. E eles fizeram na escala igual, tanto no plano quanto no vertical, né? E nós exageramos, dessa exagerada. E revestimos o nosso, aqui não estava revestido ainda, com petit pavê. Ficou maravilhoso. Quem conhece Barcelona e conhece o Gaudí, pode ir lá ver o nosso. Pode ir, eu garanto. Fica lá no Chuí de Curitiba, final da Nicola Pelando, um pouquinho antes da Fazenda Rio Grande. Ainda vai ter uma segunda inauguração final total, né, que nós estamos fazendo. Convida Aqui nós acabamos, né? Espero que vocês tenham gostado e que essas ideias de preservação, de reuso, né, da história, da vegetação, da água, do ar, tão importantes, né, que a gente está vivendo esse tempo de mudanças climáticas, né? Então, vamos dizer, perto de um Parque Barigui, nós temos uma temperatura que é 2, 3 graus mais baixa do que no centro da cidade. Porque o concreto, né, o pavimento, eles absorvem muito, né? A qualidade do ar, né, é muito melhor, né, ao lado de um parque. Então é isso que a gente quer cada vez aumentar mais, né? Essa coisa de incentivar o turismo, né, das pessoas quererem ficar aqui na nossa cidade, de virem para cá para ver, né? E vocês façam o turismo interno, vão, né, procurar esses parques diferentes que tem na cidade. Estão à disposição. Pode falar. Qual o canal de parques de Curitiba? Ah! Eu Olha. Eu também. Eu falei, Deus, eu ia passar. Pronto!
parques, 13 bosques, e ainda estão faltando 3 aqui, né? 448 praças, 430 jardinetes, 55 largos, núcleos ambientais, eixos de animação, jardins ambientais. Nós temos 23 milhões de metros quadrados de área para cuidar. Vocês têm Viu que bom? Está sendo tudo. Não. É o Colina Sobrante. É uma área de preservação. Era um fundo de rádio, né? Nossa, vai ficar lindíssimo lá também. Lindíssimo. E agora vai ter mais uma tua também. Uma nova safra. Conta uma coisa, o que houve com essa invasão do mosquito por tudo esse ano? Desequilíbrio. Acabou o sapo. Acabou o predador. Acabaram com os sacos. Acabou o predador. Nós não aguentamos ir trabalhar. Tem que descer no carro com spray tomado tudo, porque senão é o sapo, falta o sapo. Tem a confraria do sapo, não tem? Tem a confraria do sapo. Está faltando. Mas sem banhar, Confraria do sapo. Reinaldo, eu quero fazer uma pergunta. Tem algum projeto do Parque Inverno cumprido? Tu vi que mexeram e ainda exploraram tem lá uma mexida, tiraram uma casa linda que tinha ali, que eu achava histórica, e disseram que esse é um parque. É ruim dizer, mas tem 2 prefeituras, né? Uma que é da Secretaria de Obras, que quer resolver o problema da hidrologia com obras monumentais. E tem outra do meio ambiente que quer fazer com obras simples. Está abandonado lá, faz uns 5 anos. Mas nós vamos terminar. O meio ambiente está entrando lá para terminar. Do lado atrás do Vizinelli. Aquela casa maravilhosa que tinha na entrada do Vizinelli. Por que não deixaram aquela casa Pois é, maravilhosa? não sei. Era uma casa Eu só respondo pelas coisas boas. essa tensão. Não, mas eu acho que eu fiquei indignado quando eu li a placa que dizia o valor da obra e o que eles fizeram. Mas isso é um projeto já lá Mas muito tempo que mexeram e abandonaram. 2017, 2015, né? Um absurdo, um absurdo. Mais alguma coisa? E as hortas comunitárias, vocês que... Nossa, daí convidem o pessoal. Nós já fomos. Já vieram? É lindo. Cada um tem que vir aqui fazer a propaganda da sua coisa. Tá bom? Obrigado. Dia 16 de abril e está fazendo 2 anos que a dona Regina nos deixou. E a dona Regina, ela gostava de alegria, ela gostava de festa, ela não gostava de assunto triste. A dona Regina é a fundadora do SEJAR. Conheci muito, conhecida da nossa família. Eu ia perguntar, porque ela tem prima, Tem. E a gente não podia deixar passar em branco, porque é justamente hoje, na quarta-feira, né? O ano passado não foi na quarta-feira, passou, mas esse ano é na quarta-feira. E nós recebemos a melhor herança que alguém pode receber, que é a qualidade de vida, né? Então, a gente está aproveitando esse legado que ela nos deixou. E isso não tem preço, né? Só nós sabemos o valor. Então nós não vamos falar nada, simplesmente agradecer. Então a Karen preparou agora uma homenagem. E é só isso que nós vamos fazer. Obrigada.